Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de LibreOffice Impress. O LibreOffice é uma família de aplicativos de produtividade, então assim como a gente tem o Microsoft Office, né, com Word, Excel, PowerPoint, então a gente tem o LibreOffice, é uma família diferente, né, com a mesma finalidade. Você pode inclusive saber melhor, com mais detalhes, como funciona o LibreOffice na nossa aula de LibreOffice Writer. Lá a gente tem uma explicação bem mais completa da família LibreOffice, como que ela funciona, né? E hoje a gente vai trabalhar aí nessa aula o Impress. O Impress, ele é o editor de apresentações de slide. Então, a gente popularmente acaba falando aí, vamos fazer um PowerPoint, alguma coisa assim, né? Quando precisa fazer uma apresentação de alguma coisa, seja ele um trabalho acadêmico ou algo aí na sua empresa, demonstrativo de resultados ou definição de metas, esses tipos de apresentações que a gente tem comumente, né? Ou até mesmo palestras, e a gente pode utilizar o Impress para fazer esse trabalho para a gente, para fazer essas apresentações aí, assim como a gente usa o PowerPoint. Eles funcionam mais ou menos da mesma forma e têm a mesma finalidade. Então, o Impress, por fazer parte aí dessa família LibreOffice que a gente já falou, é importante a gente ter bem definido esses dois conceitos, assim, né? Que é o código aberto e o software livre. Então, como que funciona isso para a gente entender na prática, principalmente se isso for cobrado aí para a gente de alguma forma aí na sua prova, né? No seu concurso, enfim, no seu processo seletivo. Então, o código aberto funciona da seguinte forma: todo mundo, né, tem acesso ao código, à programação, né, as linhas de código todo desse software, desse aplicativo. Então, em algum lugar na internet ele está lá disponível, qualquer um pode acessar, fazer o download desse material e aí de repente ou fazer alguma contribuição para o programa, né, tipo fazendo alguma edição, poxa, uma correção de bug, alguma coisa, né, e devolver isso ou até mesmo criar sua própria versão de forma oficial ou não oficial, tá? Então, assim que funciona o código aberto. A gente não tem essas propriedades, por exemplo, em outros aplicativos, como o próprio Office da Microsoft, o Windows, né, e assim por diante. A gente não tem acesso livremente aos códigos desses softwares. E também o software livre significa que a gente não precisa adquirir uma licença para utilizar esse software. Então, como que funciona isso? Ainda dando o exemplo aí da Microsoft, é um bom exemplo. Quando a gente vai utilizar o Windows, se ele já não vier na sua máquina instalado, né? Se você estiver comprando o Windows novamente, por algum motivo, você adquire uma licença. Então você pode instalar o Windows normalmente, sem essa licença, e ele vai ficar lá avisando você, olha, você precisa ativar o Windows. Provavelmente você já esbarrou em algum momento com essa mensagem, né? Ativar o Windows e tudo mais. Então o que ele quer dizer com isso? Que você vai lá, adquire uma licença, coloca essa licença ali na sua instalação e o Windows vai estar totalmente liberado aí para você utilizar de forma oficial, né? Então, o software livre ele não tem a necessidade de você adquirir essa licença. Ele fica lá disponível para você fazer o download, você baixa, instala na sua máquina e já está utilizando aí sem nenhum tipo de problema. Então, essa é a diferença aí do código aberto e do software livre. A maioria dos programas que são código aberto são também softwares livres, né? Mas o contrário nem sempre é verdade. Então, tem software que você consegue baixar e utilizar sem necessidade de licença, mas que não necessariamente vai ter o seu código aberto, tá? E depois a gente tem uma breve história aí do LibreOffice, como a gente chegou até isso, né? Até essa nomenclatura que a gente já tem, que também está muito bem explicado na nossa aula de LibreOffice Writer. Então, eu te aconselho a ir lá e dar uma olhada. Pode ser que você esbarre também nessas dúvidas aí. Em alguma prova você vai ter isso aqui bem explanado. E a partir daqui a gente vai para a tela e vamos ver como que funciona aí o Impress na prática. Então a gente vai começar iniciando o nosso Impress, clicando em iniciar, todos os programas, a gente procura aqui a pasta do LibreOffice e vai direto aqui no Impress. Cada software aí do LibreOffice tem sua finalidade devida, né? Isso pensando aqui a partir da versão 6.2, que é a que a gente está trabalhando no momento da gravação desse vídeo. Então o LibreOffice tem aí atualizações constantes, né? E mais ferramentas são implementadas aí a cada atualização. Mas está aqui o nosso LibreOffice Impress. Então aqui na descrição ele já fala, ó,
crie e edite apresentações para slides, reuniões e páginas na web por meio do Impress. Então é esse cara que a gente quer trabalhar hoje. E aí, assim que a gente inicia ele já oferece para nós, né, alguns modelos aí para a gente estar trabalhando, o que é bem bacana. Então, de repente você já tem algo aqui visualmente que te agrade, que vai atender suas necessidades aí na sua apresentação. Você pode pedir para ele mostrar essa caixa sempre, né, essa janela de modelo aqui sempre que abre o Impress ou não. Mas para fins didáticos aqui a gente não vai utilizar nenhum modelo a primeiro momento. E vamos dar uma olhada na interface básica aqui, né? O que ele já vem pré-definido na instalação do Impress. Então, na nossa interface aqui, a gente já começa com o nome do arquivo, né? E do programa. Isso é padrão. Depois a gente tem os nossos famigerados botões aqui, minimizar, restaurar ou maximizar e fechar, né? Isso já do Windows. Depois a gente tem vários menus, coisa que para quem está acostumado a utilizar aí o PowerPoint é um pouco diferente, né? Então no PowerPoint a gente tem abas, né? E aqui são menus mesmo, propriamente ditos. Em seguida, temos algumas barras aqui que a gente tem padrão já, essa barra de ferramentas padrão, e aqui já uma barra de desenhos também. Tá? Então essas duas barras já vêm aqui pré-definidas para nós. A parte lateral esquerda com a prévia de toda a nossa apresentação aqui, então todos os slides que a gente criar vão aparecer aqui, já com uma pequena prévia aqui. Então se a gente escrever aqui título, ele deve aparecer a préviazinha aqui, ó, como a gente pode ver. Então conseguimos ver aqui miniaturas dos nossos slides, né? Essa barra lateral ela pode ser fechada aqui, ó, ela pode ser oculta, tá? Então é tranquilo se você precisar de mais espaço na sua tela. Depois a gente tem aqui a nossa barra de status, que vai mostrando algumas informações para nós, né? Então aqui a gente tem o que seria o slide mestre, se a gente tivesse algum selecionado. Então ele fala, clique no botão direito para uma lista, né? Então iria aparecer aqui. Aqui, o posicionamento do nosso cursor e tamanho dos objetos, né? Então aqui, ó, a posição do cursor, correto? Ou do objeto selecionado, se a gente tiver algum objeto selecionado, por exemplo esse. Então aqui está a posição do objeto e o tamanho dele em largura e altura, tá? Depois, se o documento já foi salvo ou não, então se ele ficar vermelhinho é porque a gente já fez alguma alteração, mas essa alteração que é feita não está salva ainda. Tá? Assinatura digital, se a gente tiver alguma, se for o caso, né? Vai dependendo da necessidade. O idioma que está sendo trabalhado, então é interessante que ele detecte o idioma já, né? Padrão, principalmente para a gente ter aqui não só a interface do software tá no idioma correto, como também para ele fazer correção ortográfica. Então a gente vai ver depois que ele tem aqui o nosso botão de correção ortográfica. Ele precisa detectar o idioma correto para trabalhar em cima desse dicionário, né? Depois a gente tem como ajustar o slide à janela atual. Então, o que isso significa? Se o zoom tiver ou muito para menos ou muito para mais, clicando nesse botão aqui, ele deixa o slide corretamente aqui do tamanho que a janela nossa tiver. Tá? Então, isso é bem bacana. Ele se adapta, pode ver que ele se adapta de acordo com o tamanho da janela, para que a gente consiga visualizar o slide inteiro, não importa o tamanho da janela, né? Então, por padrão, a gente vai trabalhar aqui com ele todo maximizado. E por fim, a porcentagem de zoom aqui que a gente está trabalhando. No caso, como ele precisou ajustar aqui, então ele não está trabalhando no 100%, né? Para ficar visualmente correto aqui, ele precisa trabalhar em 93%, no caso da nossa tela aqui. Então, basicamente, a interface do Impress é essa. É bastante simples, mas extremamente funcional. Ela funciona muito bem e a gente já vai ver como. A gente tem também aqui do lado direito uma barra que vai auxiliar bastante a nossa produção aqui, a nossa criação de slides. Então, como é que funciona? A gente tem aqui, primeiro, uma engrenagem que vai dizer
quais desses botões aqui vai estar ativo, né? Então a gente pode, na verdade, navegar pelos próprios botões. Então, a partir do momento que a gente clica aqui em propriedades, ele já dá diversas informações para nós aqui. Primeiro, do nosso slide, né? E depois, layouts de slide que a gente pode utilizar. Então, isso aqui é muito bacana. A gente vai ver com mais detalhes. Enfim, é nessa barra que a gente vai ver transições, animações e diversas outras coisas. Slide mestre e tudo mais. Tá? Então, vamos deixar essa barra aqui ativa, enquanto a gente trabalha aqui, para a gente ver também as alterações que a gente faz aqui, que vai acontecer no nosso slide, tá? Na nossa apresentação. Então, primeira coisa para a gente compreender é aqui a apresentação, como ela funciona, né? Então, é importante a gente imaginar que cada slide seria um papel da nossa apresentação e que cada papel desse vai dar informações que a gente queira ou não queira utilizar, né? E transferir para o nosso ouvinte, vamos assim dizer. Então, para quem está assistindo a sua apresentação, ou enfim, para quem vai assistir a apresentação para quem você está fazendo o seu slide aqui, né? Então, cada um desse vai ser uma folha e eles vão necessariamente seguir uma ordem sequencial que a gente tem aqui, né? Já numerada. Então, se a gente criar um novo slide, já prestando atenção aí nas teclas de atalho, tá? Um novo slide é Ctrl M no Impress. Então, ele já insere uma nova folha para nós em branco no layout padrão, tá? Esse é um layout padrão, mas que a gente consegue alterar aqui. A gente já vai ver melhor a questão dos layouts. Então, o principal é a gente compreender o funcionamento de uma apresentação de slides. Então, se a gente criar vários slides aqui, ele vai, a hora que a gente iniciar nesse slide, vai ficar com o slide 1 na tela, e assim por diante. À medida que a gente for avançando, ele vai para o 2, para o 3, para o 4, 5, até terminar a nossa apresentação. Tá? Então, esse é o conceito básico, a gente precisa ter isso bem fixo para compreender todas as ferramentas aqui que a gente vai estar trabalhando. Então, uma vez que a gente compreendeu aí como funciona uma apresentação, vamos dar uma olhada primeiro na nossa barra padrão aqui, depois na barra de desenhos e aí, por fim, a barra com as propriedades, tá? O primeiro botão aqui da nossa barra padrão de ferramentas é o novo. E aí, o que é interessante? Se a gente simplesmente clicar no botão ou apertar Ctrl N no teclado, ele vai criar uma nova apresentação, tá? Dentro do próprio aqui Impress. Mas, se a gente clicar aqui no drop-down dele, veja que a gente consegue criar um documento novo aqui mesmo, só que de qualquer outro programa da família LibreOffice. Então a gente pode iniciar aqui uma planilha ou um documento de texto, enfim. E aqui mesmo ele já abre uma nova janela, tá? Já abriu aqui no caso o Calc, e aí você está pronto já para iniciar a sua planilha. Então isso é bem bacana, isso economiza alguns cliques aí. Então a gente tem o nosso novo, por padrão, ele vai iniciar uma nova apresentação. O segundo botão que a gente tem na nossa barra de ferramentas é o botão abrir. Então é interessante que se a gente clicar no botão abrir aqui, ele vai perguntar, né, e vai abrir a janela com as nossas pastas, e aí ele vai permitir que a gente abra qualquer tipo de arquivo. E também no drop-down dele, ele tem a lista de arquivos recentes dos outros programas do LibreOffice também. Então no caso aqui a gente tem arquivos de texto. E clicando aqui ele abriria o nosso Writer e daria continuidade no nosso trabalho. Então não precisa ser necessariamente uma apresentação de slides para estar aqui na lista abrir dele, de arquivos recentes. Em seguida a gente tem o nosso botão salvar, né, que a gente já está acostumado, então aqui a tecla de atalho Ctrl S, e também temos as opções salvar como e exportar. Tá? Então, muito importante a gente ter definido o que é o salvar como, né? Então o salvar como em qualquer... Opa! Salvar como em qualquer outro programa, ele vai criar um novo arquivo. Então, é importante a gente saber bem isso. Isso pode ser questionado aí na sua prova. A diferença entre salvar e salvar como. Salvar como sempre
gera um arquivo novo e aí você continua seu trabalho a partir desse arquivo novo. E aí o anterior que estava salvo, fica lá salvo naquela posição de trabalho que você já tinha. E o exportar, necessariamente, ele salva em um formato de arquivo. Então, se você assistiu nossa aula de Windows aí, você sabe o que são formatos e tipos de arquivo. E ele salva em formatos de arquivo que o Impress não edita. Então, por exemplo, PDF ele não consegue editar, arquivos de imagem, que ele tem vários aqui, que ele exporta, ele também não consegue editar. Então, uma vez que você salva nesses formatos, você só consegue editar em outros softwares, que não o Impress. Então, por isso ele tem essa diferenciação entre salvar e o salvar como. O salvar como vai salvar em formatos que toda a família LibreOffice consegue compreender e editar depois, tá? Depois a gente tem uma teclinha de atalho aqui já rápida para exportar como PDF, então isso é bastante bacana para você economizar alguns cliques aqui vindo e até exportar. Você consegue fazer aqui direto. Depois você tem um botão de imprimir, então ele dá aqui uma prévia de como vai ficar o slide, e aí você tem diversas opções aqui, se você quer vários slides numa página, né? Enfim, diversas organizações que ele faz pra gente, tá? Se você quer colocar uma borda em cada página, enfim, ele faz uma série, ele tem uma série de opções aqui para que a impressão fique de acordo com a sua necessidade. Pode colocar o nome do slide, pode colocar a data, as cores que você quer imprimir e o tamanho, enfim. Ele faz isso de uma forma bem interativa e bem bacana pra gente aqui, tá? Depois, passado aqui os nossos botões de exportar e imprimir, temos os famigerados aí recortar, copiar e colar. São as teclas de atalho universais que a gente já conhece, né? O Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V. Então é bem bacana, bem simples e o funcionamento é o mesmo, assim como no Windows ou qualquer outro aplicativo aí, outro software, funciona da mesma forma. Depois o clonar formatação. Se você viu aí tanto a nossa aula de Word quanto a nossa aula de Writer, a gente explica como funciona aqui o famoso pincelzinho, né, que a gente chama. Então, a nível de exemplo aqui, se a gente tiver uma formatação aqui qualquer de texto, né? Então a gente tem aqui um pouquinho de negrito, temos uma cor aqui, e a gente quer que esse título do slide 1 fique igual esse aqui. Então, ao invés da gente selecionar aqui, né, e aplicar todas as formatações, correndo algum risco de erro, a gente seleciona aqui o texto, clica no pincelzinho, vai em outro slide e seleciona. No caso, eu selecionei errado aqui. Mas e seleciona o texto que a gente quer que fique igual. E aí, beleza, ó. Então, o do slide 1 ficou igual ao do slide 6. Ele copia todas as características de formatação. Seja negrito, seja itálico, seja o tamanho da fonte, a própria fonte, enfim. Parágrafo, ele copia toda a formatação de um texto para o outro. Então, é uma forma bem simples e bastante útil aqui o nosso clonar formatação. Em seguida, a gente tem o desfazer e o refazer. Então, ele salva todo o histórico aqui de alterações que você fez no seu slide, né? E você consegue voltar, vamos assim dizer, né? Desfazer todas as ações até aquele momento. Então, aqui a gente tem um histórico. Ou eu posso ir clicando, ou apertando Ctrl Z no meu teclado, ou eu posso vir aqui na lista de ações e navegar aqui pelas todas as ações que eu fiz até então e voltar. Então, por exemplo, aqui tem vários inserir slide. Eu vou clicar aqui, ó, ele voltou, ele deu Ctrl Z, vamos assim dizer, né? Ele foi dando Ctrl Z de forma automática até esse ponto aqui de dar a minha produção da apresentação. E o refazer também. A partir do momento que a gente volta um pouco as nossas ações, a gente consegue também avançar entre elas também. Tá? Então isso é bem, bem tranquilo. Depois a gente tem localizar e substituir. Então funciona da mesma forma aí do Word, do Writer, né? Se a gente tiver um slide longo aí, por algum motivo precisa encontrar uma palavra, ou até mesmo uma palavra que a gente escreveu errado e precisa corrigir ela, então a gente pode procurar ela aqui, vai digitar a palavra nesse campo e vai colocar, localizar aqui o próximo.
ou anterior, dependendo da posição que você tiver na sua apresentação. Por exemplo, no caso a gente está aqui no slide 4. Se eu aperto localizar o próximo, ele vai procurar do slide 4 para frente. Se a gente seleciona aqui localizar o anterior, ele faz o inverso, ele procura para trás, tá? E até mesmo substituir, então a gente pode, a nível de exemplo, a gente poderia, eu quero substituir o numeral aqui 0 pela palavra extenso 0, tá? E aí ele faria esse trabalho para nós, tá? Então é assim que funciona, ou você pode substituir de um por um, ou substituir tudo de uma vez. Então é assim que funciona aqui o nosso localizar e substituir. Em seguida, correção ortográfica, tecla de atalho aí, ó, F7. Então, se a gente der um pequeno exemplo aqui, ó, vamos digitar casa com 2 S, ou casa com Z. Ó, pode ver que eu apertei Enter e corrigiu automaticamente aí o casa com Z. Mas, vamos clicar aqui e aí ele falou, olha, tô vendo aqui que você escreveu casa com Z. E aí ele te dá uma série de sugestões de palavras que a gente poderia alterar. Então aqui está o casa corretamente. A gente clica em corrigir e ele corrige aí tranquilo para nós. Isso ele faz de um por um, tá? A gente pode corrigir a mesma palavra uma única vez ou corrigir todas de uma vez se a gente tiver ela diversas vezes escritas na nossa apresentação. Depois, a gente já tem aqui, ó, exibir grade. Então, isso é uma grade base aí, né, para você se basear, esses pontos não aparecem na sua apresentação, essa grade, é só para você tomar como base mesmo se você precisar alinhar algum objeto, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, é uma opção aí para utilizar. Depois a gente tem modos de visualização, então, a forma como a gente vai ver nosso slide, a estrutura de tópico, então aqui ele só mostra os títulos, né, e os tópicos que são trabalhados em cada slide. Enfim, tem diversas formas. A mais comum, lógico, está escrito já, é a normal, onde a gente visualiza o slide aqui na tela. Depois a gente tem slide mestre. O slide mestre, ele funciona da seguinte forma. Você consegue alterar uma guia para todos os slides da sua apresentação toda. Então, como que isso funciona? Tudo que a gente alterasse aqui, alteraria também todos os nossos slides. Por quê? Porque ele é um slide mestre. A nível de, desde que tenha um título, então você pode alterar a formatação desse título, enfim. E os tópicos, ele dá exemplo de diversos níveis de tópico, né? Quando a gente tem uma lista aí, uma hierarquia de lista, e outros detalhes, tá? Então, essa é uma edição, se você quiser, você já consegue editar primeiramente seu slide mestre para toda a sua apresentação seguir ele como base, né? Da forma estética e visual do seu slide. É assim que funciona, quando a gente tem um slide mestre. Depois, a gente já teria um botão para fazer a nossa apresentação, né? Então a apresentação já estaria toda pronta, editada aqui. Clicando aqui, ele começa a nossa apresentação. Interessante que ele começa já do primeiro slide. Então, já está escrito ali, né, na labelzinha do nosso botão, mas assim, isso é importante para a gente não ter nenhum tipo de confusão. Por exemplo, se por algum motivo você gostaria de pular os 3 primeiros slides e começar do 4, você não ia conseguir utilizar esse botão, tá? Que é esse aqui do F5. Mas se você quisesse iniciar do slide 4, vamos só dar um exemplo aqui, ó, slide 4. Aí sim, você ia utilizar o botão do lado, que é o Shift F5. Aí sim, iniciar do slide atual, tá? Pode parecer pequena a diferença entre os dois botões, mas imagine o seguinte, que você tenha uma apresentação aí com 30 slides e você precisa revisar ali o 10º. Aí se você vem sempre nesse botão, ele vai sempre começar no primeiro, você vai ter que ficar avançando ali até chegar no 10º slide. Então é bastante útil a opção de você conseguir iniciar a sua apresentação do slide atual, que é o que tiver aqui na sua tela no momento. E, obviamente, selecionado aqui, ó. Então, com essa caixa azul, a gente sabe qual slide está selecionado. Depois, a gente tem o botão Inserir tabela. Então, funciona aí da mesma forma como nos outros programas.
a gente escolhe o tamanho da nossa tabela, ele insere aqui, e aí a partir daqui é só alimentar ela com as informações que a gente quiser. Então é bem tranquilo aqui o botão inserir tabela. Depois a gente tem inserir figura, e aí clicando aqui ele vai perguntar dentro do nosso computador qual figura a gente quer inserir, e aí beleza. Perceba que sempre que a gente insere alguma coisa, ele troca aquela caixa grande que ele tinha aqui pelo que a gente está inserindo. Então, por exemplo, aqui é a figura, ó, essa caixa toda aqui de baixo, ele trocou pela figura, tá? Então, é importante a gente compreender isso. A gente já vai entender melhor como funciona quando a gente chegar aqui nos layouts. Depois, áudio ou vídeo. Então, da mesma forma que a gente inseriu figuras, a gente pode inserir vídeos no nossa apresentação tranquilamente. E também gráficos. Clicando aqui, ele vai para a tela específica para gráfico. A gente tem todas as opções de gráficos aqui e também a edição das informações que a gente vai apresentar no nosso gráfico. Então, é feito através dessa janela. Uma vez que a gente tira a seleção do gráfico, ele volta para a nossa tela normal. E se a gente seleciona o gráfico de alguma forma, ele volta lá para a visualização do gráfico. Clicando 2 vezes aqui, ele volta aqui para a nossa edição de gráfico. Então, vou tirar aqui o nosso gráfico. Beleza? Depois a gente tem caixa de texto. Então, vamos pensar que essa caixa que vem aqui por padrão já é uma caixa de texto, né? Mas a gente pode inserir mais, se a gente quiser. Então, só clicar lá, desenhar a nossa caixa de texto e começar a escrever. A gente consegue colocar texto em qualquer lugar do nosso slide aí, utilizando a caixa de texto, tá? Isso é bem tranquilo, bem na boa. Depois a gente tem um botãozinho que ele só fica ativo, só fica passível de seleção aqui, ó, se a gente estiver digitando alguma coisa. Caso contrário, ele fica desabilitado. Que é para inserir caracteres especiais. Então, caracteres que a gente não tem normalmente no nosso teclado, como o euro, a libra, o pi, enfim, entre outros. Então, a gente consegue acessar esse cara aqui. Assim como a gente também tem a opção aqui no LibreOffice de Fontwork, então ele tem algumas opções aí estéticas, né, de palavras que você consegue utilizar, né? Então, por exemplo, essa daqui, olha lá, ele já insere, e aí é só editar o texto, né? Então, a gente edita o texto, ele refaz aí no estilo que a gente escolheu lá. Hiperlink, se você quiser criar o link para algum site, aqui é bem fácil também de fazer isso, você coloca o endereço do site aqui, coloca o texto que é para ser exibido no slide e ele vai inserir lá. Funciona da mesma forma como no Writer. E depois aqui, ó, mostrar funções de desenho. Então, na verdade, esse botão mostra para nós essa barra aqui embaixo. A gente pode ocultar ela clicando aqui nesse botãozinho aqui, mostrar funções de desenho. Por fim, a gente tem alguns controles de slide, que são bem tranquilos também. As barras a gente consegue tirar e colocar onde a gente quiser, através desses pontinhos aqui, ó. O cursor fica uma cruz, né? E aí a gente tem novo slide e criando um novo slide, se a gente não simplesmente clicar aqui no botão, podemos já dar um novo slide e também selecionar um layout que a gente queira para esse novo slide. Então, também é bem bacana, ao invés da gente criar um novo slide e definir um layout diferente para ele, tá? Conseguimos duplicar um slide, isso é útil também, se você quer já pegar algo que já está meio padronizado, bem editado, para você não fazer do zero, você consegue duplicar o slide. E aí ele cria aí uma cópia para você, você consegue aproveitar essa base aí, que você já tem pronto. Por fim, excluir slide. A gente consegue excluir slide ou selecionando, apertando Delete no teclado, ou selecionando o slide e clicando em excluir slide. Nosso último botão é o de layout de slide, que está aqui embaixo. Então, como funcionam os layouts? Né? Já pulando aqui para essa nossa janela, que também é uma cópia desse cara aqui em cima. Então, cada slide geralmente tem uma função específica aí dentro da nossa apresentação. Então, por exemplo, ele compreende que a primeira vai ser, por exemplo, pode ser um slide de título. Então, a primeira ele geralmente coloca aqui. Então, o título, né, você tem uma apresentação, o título da sua apresentação e um subtítulo, né, pode ser que aconteça. Em seguida,
de repente a gente quer ter o quê? Um conteúdo. Então a gente tem aqui, ó, título e um conteúdo. Ou podemos ter um título e dois conteúdos, tá? Ou uma divisão conforme atender melhor a nossa necessidade. Pode ser com 3 campos, com 4 campos, enfim. Mas vamos dar um exemplo aqui de título e dois conteúdos. Então o que a gente teria aqui? Nesse slide a gente vai falar de tipos de casa, já que a gente já tem a palavra aqui, casa, né? Beleza. E aí, desse lado aqui, ó, quando a gente seleciona qualquer caixa aqui dentro, que esteja vazia, né, sem texto nenhum nem nada, a gente consegue aqui já nesses botões, são os mesmos botões que estão aqui em cima, ó. Tabela, imagem, né, gráfico e vídeo. Então eles estão aqui, ó, inserir tabela, gráfico, figura ou vídeo. Então isso já facilita bastante. Então, por exemplo, inserir tabela, a gente consegue inserir uma tabela aqui, ó, bacana, de forma bem simples. Ele vai ocupar exatamente o espaço que essa caixa está ocupando. Então, quem define isso para nós? O layout, tá? Então, o layout aqui, ó, é o que vai reger aí a divisão estética do nosso slide. Então, por exemplo, ou mesmo uma figura. Então, a gente insere uma figura aqui, tá? Ele vai já preencher a figura com o espaço que a gente definiu. Então, a gente tem um slide aqui com um título e dois conteúdos, né? No caso aqui, um texto e uma imagem. Poderia ser duas imagens, poderia ser uma imagem e um gráfico, aí vai da sua necessidade. Então, essa é uma forma bem simples de trabalhar, se a gente pensar que para fazer isso na mão, né, vamos falar na mão aí entre aspas, a gente teria que vir aqui, né, então insere a figura, coloca a figura aqui mais ou menos, ela não vai ficar exatamente alinhada, né, insere a outra figura, por exemplo, aí ela já não veio de um tamanho adequado, a gente teria que diminuir aqui, ver se o tamanho dela vai ficar compatível com a outra imagem. Então dá uma olhada quão trabalhoso é fazer isso. E colocar aqui, nada garante que elas estão bem alinhadas, né? Tanto nesse lado quanto aqui na direita, e também centralizadas. Utilizando os layouts, a gente tem a certeza de que elas vão ficar no tamanho correto e no espaçamento correto também. Então o layout é bastante útil para isso, tá? Ele dá essas opções padrão para nós, a gente consegue trabalhar com elas aí na boa. Depois a gente vai ter a nossa barra de desenho, como a gente já falou. Não vamos nos aprofundar nela, mas é uma barra que vai te permitir, literalmente, desenhar no slide. Então, desde um simples retângulo, tá? A gente tem aqui um objeto, tal. Por algum motivo pode ser que você precise, né, fazer esse tipo de trabalho aqui, colocar formas geométricas. E assim como a gente tem outras formas que a gente consegue inserir, desde um arco, enfim, um anel, né? E assim por diante. Cada um tem um tipo diferente aqui, tá? Balõezinhos de fala, pensamento, estrelas diversas e até alguns objetos 3D a gente consegue inserir, ó. Por exemplo, queremos um cubo aqui, bacana, aqui a gente tem nosso cubo e aí aqui nas propriedades é onde a gente consegue definir certinho tudo que a gente quer, cores, enfim. Então essa barra de desenhos aqui vai servir para isso, necessariamente para isso. Tem uma sombra aqui, ó, a gente consegue aplicar num objeto só de selecionar um único botão, bem tranquilo. Por fim, a gente vai navegar aqui nas nossas barras de ferramentas, né, de propriedades, as ferramentas estão aqui em cima, e compreender como que cada coisa aqui interfere na nossa apresentação, no nosso slide ou nos objetos que estão inclusos aí nele, né, inseridos nele. Quando a gente não tem nada selecionado, o que ele dá de propriedade para nós é do slide em si. Tá? Então ele vai alterar o nosso slide por completo, não nada específico aqui que esteja nele. Então, a primeira coisa que tem para selecionar aqui é o formato. E como que funciona esse formato, né? Assim como, um exemplo, se a gente estivesse no Word e fosse fazer um documento em A4, a gente ia selecionar lá A4, assim como a gente poderia selecionar aqui também. Mas, como normalmente, o que é o mais comum, os slides serem ou exibidos em tela, que é a grande maioria, ou impressos, né, que também pode acontecer, é uma minoria, mas também pode acontecer. Então é importante você saber em que tipo de tela esse slide vai ser apresentado. Então
Então, por exemplo, pode ser que seja um projetor que ele tenha aquele formato que a gente chama assim mais quadrado, né? Ele não chega a ser quadrado 100% quadrado, porque ele é um pouco mais largo do que alto, né? Mas ele tem esse formato 4x3, então é importante você saber isso, porque senão você utiliza o 16:9, que a gente chama de widescreen, é o que a maioria das telas é hoje, né? Nossas televisões, celulares e tudo mais. Ou do contrário, a gente utiliza o 4x3, que é o mais quadrado. O que que acontece? Se você utilizar o 4x3 numa tela widescreen, como é a nossa aqui, a hora que você for fazer a sua apresentação, você vai ter faixas pretas aqui na sua lateral. E o contrário também acontece. Então, se você tiver um slide que está no 16:9 para widescreen e for fazer sua apresentação na tela quadrada, você vai ter faixas pretas embaixo e em cima. Então, o formato aí da sua apresentação é bastante importante que seja bem definido. Depois a gente tem a orientação, paisagem e retrato, que a gente já está acostumado. De repente você está fazendo uma apresentação aí para fazer um story no Instagram, por exemplo. Pode acontecer. E aí você pode utilizar aí a sua orientação aí numa boa. Plano de fundo, você pode definir também padrão para o seu slide e depois colocar em todos os outros slides. Então, eu quero que o fundo do meu slide tenha uma cor específica. Então você pode selecionar. Ou um gradiente, enfim, tudo aqui. Ou até mesmo uma imagem. Você pode escolher uma imagem e aí o seu slide vai ter essa imagem como fundo, tá? Então isso é bem bacana, bem interessante. Vamos deixar nenhum. Beleza. Aqui embaixo a gente tem só os nossos layouts que a gente consegue trabalhar. E aí, ainda aqui nessa caixa de propriedades, tudo que a gente tiver selecionado vai dar opções aqui para a gente tá editando, trabalhando, formatando, né? Então, como que funciona isso? Perceba que ao contrário do Word, que tem aqui o negrito, itálico, tudo certinho aqui na nossa barra aqui em cima, ele dá aqui nas nossas propriedades. Por quê? Porque eu tenho um texto selecionado. E aí sim, ele dá essas opções para nós aqui nessa barra lateral de propriedades. E aí não só a formatação de fonte, né? Que a gente não vai detalhar aqui, né? A questão do negrito, itálico, enfim, tamanho de fonte, sobrescrito, superscrito, tudo. Mas também de parágrafo. Então você consegue fazer o seu alinhamento aqui, ó, tranquilamente, definir listas, tá? Espaçamento entre linhas. Então tudo que for texto vai aparecer aqui nessa janela para você fazer a sua formatação conforme a sua necessidade. Tá? E aí, no caso aqui, perceba a diferença. Eu selecionei a caixa de texto agora e não o texto aqui, tá? Então tem uma diferença. Quando a gente tem aqui esses pontinhos aqui, ó, é a caixa que está selecionada e não o texto. E aí a gente tem não só as definições de texto que vão interferir no texto que está dentro da caixa, como também propriedades da própria caixa, como a área que ela está ocupando, se vai ter alguma sombra nessa caixa, enfim, tudo isso. Então, essa parte aqui ela é totalmente flexível de acordo com o que está selecionado. Se a gente tivesse uma imagem, uma figura selecionada, então ele abre aqui as propriedades da figura. A gente consegue fazer alterações nela aqui também. Depois a gente tem a parte de transição de slides. Como que isso funciona? De repente eu quero uma transição entre um slide e outro, tá? E não somente uma mudança de slide seca, né? A gente chama de seco quando ele faz dessa forma assim, ó, direta, né? Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, à medida que eu vou avançando, ele simplesmente troca cada slide de forma brusca, né? E aí eu quero uma transição. Então, por exemplo, de repente, a gente quer desvanecer. Pronto. Quando ele já deu um exemplo de como esse efeito, né, essa transição vai ficar nesse slide. E ele já definiu aqui, ó, colocou uma estrelinha para nós. Essa estrelinha quer dizer que tem uma transição ali. E aí para o slide 2 a gente quer um jogo de damas. Aí. Para o slide 3, vamos supor forma.
Claro, a gente pode usar uma transição para a nossa apresentação toda. De repente, visualmente fica até mais agradável. Mas para aplicar é bem simples. Com o slide selecionado, a gente clica na nossa transição aqui e a transição já está aplicada. Então vamos testar. A gente aperta aqui o nosso F5 aqui no teclado. E aí, ó, ele já fez a primeira transição aí do primeiro slide. Fica com o slide parado na nossa tela até a gente avançar para o próximo slide. E aí ele faz a transição que a gente selecionou. Então é bem bacana, bem simples de fazer e bastante agradável visualmente falando, né? E aí a partir disso a gente tem todas as propriedades aí que estão dentro dessa transição. Então a gente tem variações da mesma transição, consegue definir o tempo que essa transição vai durar e se ela vai emitir algum som. Não só isso, ele quer saber se ele avança o slide só quando a gente avançar aqui manualmente, seja com o clique do mouse, seja com o espaço do teclado ou a setinha para a esquerda, desculpa, para a direita, ou também de uma forma que você já programe o tempo que esse slide vai ficar na sua tela. Então isso é bastante bacana também. Se você tiver, por exemplo, você tem um tempo definido para falar, você tem 10 minutos para falar, você consegue já definir o tempo que os slides vão ficar na tela e eles avançam de forma automática para você. E por fim, o mais bacana é que ele tem um botão aqui, ó, aplicar transição a todos os slides. Então, de repente, você gostou da transição, você fala, poxa, eu vou usar isso aqui na minha apresentação toda. Olha lá. E aí você aplica a todos os slides. E aí pronto. Ele vai aplicar para todos, ó, tá aplicando um a um. E aí beleza. Pronto. A partir daqui, toda a sua apresentação tá com a mesma transição, ó. Certo? Então, muito bacana. Muito simples de utilizar aí as transições de slides. Depois a gente tem animações. Animações funcionam da seguinte forma. Dentro de um único slide, então veja, a gente está aqui no slide 3, a gente não vai sair desse slide. A gente tem alguns elementos, né? No caso 3 aqui, que é o título e nossas duas imagens. A gente consegue fazer com que cada elemento desse entre no slide, entre na nossa tela com alguma animação. Então vamos supor, a primeira delas aqui eu vou colocar o título. Então a gente clica aqui, adicionar efeito, beleza. Então ele já tem aqui, ó, o slide 4 aqui, que é esse texto aqui. Qual animação a gente vai usar? O aparecer. Então aqui a gente consegue usar vários tipos de animação. Por exemplo, eu quero surgir. Ah lá, beleza, quero esse aqui, gostei desse. Aí o segundo a gente vai selecionar aqui, o próximo que a gente quer que entre, né? Então eu quero essa imagem aqui, ela vai aparecer círculo. Beleza. E por fim, esse aqui a gente vai acrescentar mais um, tá? E aí vamos selecionar aqui o rotação. Sei lá, teria que ver um a um aqui. Pode ver que a gente consegue definir também quando que eles vão entrar, é com clique ou é logo em seguida, enfim. Isso aqui a gente consegue definir certinho. Duração, tudo beleza. Mas vamos dar uma olhada como que vai ficar então esse slide. Vamos colocar aqui, ó, iniciar do slide atual. Beleza. O que ele fez? Primeira coisa, a gente não tem nada na nossa tela. E aí eu vou avançar aqui, vou dar um clique aqui no mouse. Ah lá, ele entrou aqui, slide 4, conforme a gente programou lá, né? E ele fica parado até que a gente avance para a próxima animação. Então eu vou dar mais um clique aqui no nosso mouse. E aí ele aparece com a próxima figura e fica parado até aparecer o próximo elemento, que é esse, tá? Então aí, ó, dá 12 giros. E aí ele fica parado aqui e vai para o próximo slide, tá? Então, é assim que funcionam as animações. Aqui a gente pode inverter eles de ordem, tá? Basta só clicar aqui e arrastar, ó. Então agora o slide 4, que é a palavra aqui, ficou por último, por exemplo. E aí você muda a ordem que eles vão entrar. Então também essa é uma forma de animar os elementos, né, que estão na sua apresentação. Depois a gente tem a questão do slide mestre, que a gente já comentou. E aí ele dá algumas sugestões aqui, né, ó, disponível para utilização. Então você pode selecionar qualquer um deles e ele vai aplicar aí no seu slide atual, tá? Se você quiser
aplicar isso para todos, você precisa selecionar todos aqui. E aí você seleciona um modelo, né, um slide mestre, e ele vai aplicar para todos os seus. Aí, a partir daí, pode ver que ele já vem com formatação de texto, como a gente já falou na outra janela lá de edição de slide mestre. Depois, estilos, você consegue editar todos esses estilos da sua apresentação toda aqui, né? Então, desde a estrutura de tópicos, tudo certinho, você edita tudo aqui. Galeria, se você precisar de alguma imagem pronta, tal, por algum motivo, ó, poxa, estou fazendo aqui um slide de finanças. Ah, não, tem aqui algumas coisas prontas que você pode utilizar de forma livre. E navegador, que ele navega aqui em todos os nossos slides, tá? Um a um, todos eles vão aparecer aqui, assim como aparecem aqui também, mas sem a prévia, tá? Então, assim a gente finaliza a nossa aula de Impress do LibreOffice. Espero que tenha gostado. Espero que seja útil para você ir nas suas provas, nos seus concursos. E a gente se vê nas próximas aulas. Muito obrigado e até mais.